estude o que você está se propondo a entregar para o seu cliente. Cara, eu venho de uma escola que errou, multa, atrasou, multa. Que o problema faz parte da equação. Cara, não gostou? Fala. Feedback se dá na hora, pô. Quando a gente tá falando de business, de empresa, não existe acaso, velho. Goste do que você faça e não faça o que você gosta. A empresa precisa ter identidade definida. O que é identidade definida? Quem é o dono, quem é a empresa, quem eu atendo e quem eu não atendo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Pai. Um podcast onde empresários reais eles contam como estão superando os desafios, dificuldades do empreendedorismo ou como eles passaram por isso. E antes de iniciar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Isamed Saúde e Medicina do Trabalho. Para você que é empresário e precisa regularizar, atualizar seus laudos, os seus programas como PCMSO, PGR, LTCAT e adequar a tua empresa, né, com a novidade da NR1, que é a norma que regula hoje as questões de saúde e segurança de saúde mental no trabalho. E você que não conhece a Isamed, tem interesse em regularizar, em normalizar a tua empresa, clica aqui no link que está nos comentários e entre em contato com a equipe da Isamed, que eles estão prontos para te atender. Quero agradecer também a Legado Store, uma empresa de moda masculina, casual e moda mais, como é que a gente chama isso aqui? Formal? Social não, como é que é o nome? Despojada? Despojada não, assim ó, mas uma moda masculina mais adequada para você empresário. Mais alinhada. Alinhada para você empresário e um ótimo custo-benefício. A loja fica aqui no Valparaíso, então você que é daqui da região ou de Brasília mesmo e quer se vestir com qualidade e um preço justo, clica aqui e dá uma olhada na Legado Store. Um abração aí pro nosso amigo Roberto. E você que está assistindo esse podcast, eu quero te convidar fortemente a se inscrever no canal, ativar as notificações, porque todas as vezes que sair um conteúdo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado, a receber a informação do que está sendo falado aqui. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio de hoje com um convidado mais do que especial. É um convidado que ele é empreendedor serial, né, em diversas áreas. Ele é tri-aposentado, foi bombeiro, empresário contábil, palestrante. E agora ele está meio receoso nessa vida de mentor dele, mas se Deus quiser eu vou empurrar ele para isso, porque ele tem muito isso e tudo isso está acontecendo aqui é fruto desse cara. Hoje eu entrevisto meu pai, Neomar Camelo, salva de palmas aí. Honrado, cabeça, de te receber aqui. Não estranhe o jeito que a gente conversa, né, a galera aqui, porque a gente tem uma relação muito de amigo, de pai e filho. E vai ser uma honra entrevistá-lo aqui. Seja muito bem-vindo, seu Neomar. Obrigado, meu velho. É uma honra receber você aqui, né, tirar você da zona de conforto, fazer você se expor, colocar seu rosto nas mídias, que é um paradigma que você tem, né, de não se expor, né? Não se expor, mas você tem... Eu gostaria de iniciar falando que, assim, a vida inteira, esse cara aqui me falou assim, cara, meu medo vai divulgar e aí como é que vai entregar? Então, para botar o produto na prateleira, o produto tem que ser entregue. E a vida inteira eu cresci com isso e esse cara me ensinou a focar numa entrega de excelência, a ter um processo muito bem enxuto, muito bem estruturado, mas é um cara que sempre teve um medo do marketing por isso, pela alta demanda. E ele sempre me falou dos 171 que tem no mercado, de um bando de charlatão. Eu tenho uma mensagem, uma exortação para te fazer. Enquanto os bons ficarem calados, os maus vão estar fazendo sucesso. A gente precisa que você coloque tudo que tem aí de bom, de educativo, de exortativo para fora. Muito obrigado. Quem é Neomar Camelo? Fala pra gente aí. Bem, Neomar Camelo é pai, avô, marido, empresário, militar aposentado, ex-secretário de saúde e agora um bom vivan. Eu venho de 90 dias sabáticos. Eu fiquei durante, mais precisamente, 87 dias viajando. Eu fui para Espírito Santo de carro, levar meu neto, que morava conosco, e
resolveu ir morar com a mãe. E de lá resolvi fazer um tour pelo Nordeste, conhecer cada capital e as cidades que os blogueiros anunciavam. Até que, quando eu cheguei na terceira cidade, cara, eu simplesmente ignorei tudo que os blogueiros e os influenciadores estavam postando. Eu resolvi seguir vida própria. E a partir daí foi, assim, um negócio sensacional. Já a gente vai entrar nessa viagem, eu quero chegar nela, falar muito dela, porque há alguns dias eu fiz uma postagem, né, que é uma meta de vida. Tá tomando café na beira de uma praia paradisíaca e fazendo uma reunião ali no café, meia horinha, 40 minutos, e depois desfrutar o dia com a esposa. Mas quem é Neumar? De onde vem? Conta um pouco pra gente. Cara, eu sou filho de seu Nelson, uma pessoa da construção civil, um cara que não teve pai, que não teve mãe. Ele foi órfão de pai e mãe. A mãe morreu, a mãe solo, né? Morreu aos 11 anos, quando ele tinha 11 meses. E ele foi criado na rua, não tinha irmão, não tinha tio, não tinha avós. E esse cara venceu na vida, seu Nelson. E com tudo que ele aprendeu no mundo, porque ele não foi para a sala de aula, a sala de aula dele foi o mundo, ele me repassou tudo de melhor que ele tinha. Então eu fui criado pela sabedoria do meu pai. Eu não fui criado pelo que meu pai aprendeu na escola. Eu fui criado pelo que meu pai aprendeu na vida. Então, assim, eu fui criado com processos validados. Eu fui criado com processos validados. Eu não fui criado com métodos de coaches, de psicólogos, de ciência. Não, eu fui criado com métodos validados, entendeu? E por um cara que nunca se sentou num banco de escola. Um cara que foi alfabetizado aos 30 anos foi quando aprendeu a escrever o nome. Porque até então a carteira de identidade dele era, onde tinha assinatura, tinha escrito não alfabetizado. Então, assim, é um cara, meu irmão, que a sabedoria de vida que ele adquiriu e imprimiu na minha criação foi quem me forjou, entendeu? Foi muita brutalidade, entendeu? Mas uma brutalidade revestida de muito amor, de muita amorosidade, entendeu? Se fosse nos dias de hoje, seria um mimimi danado. Porque é muito bruto, a criança vai crescer traumatizada. Mas é aquela velha máxima, né? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos desistem. E aí não dá em nada. Difíceis. Mas é isso, o seu Nelson é meu ícone. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou filho do seu Nelson. Massa. E aí, como é que foi a tua história, a tua trajetória? Quantos anos você começou a trabalhar, estudar, formar? Cara, eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, né? Eu venho de uma família muito carente, de um consumo muito reprimido em todos os quesitos, né? Algumas pessoas que me conhecem hoje e não conhecem não sabem da minha história, elas chegam a pensar que eu sou herdeiro, né? Que eu sou que eu sou filho de pai rico, né? E assim, a riqueza que meu pai tem é tudo que ele me passou, que foi a sabedoria de vida, né? Mas as pessoas que me conhecem hoje falam, caraca e tal, você construiu tudo isso, porque assim, eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade. Como eu falei, eu vim de um... Fazendo o quê? Eu vim de um consumo reprimido e aos 8 anos de idade, cara, eu sou o filho mais velho, né, de uma família de 3 irmãos, hoje 4 irmãos, né, que meu pai teve um filho no segundo casamento. E meus pais não tinham condições de comprar roupa nova para mim, não tinham condições de comprar material escolar. E eu tinha um grande sonho, que era ganhar um lápis de cor e uma canetinha, porque eu tinha 8 anos de idade e não tinha acesso a isso.
E aí, cara, um dia eu conversando com a minha avó também muito guerreira, foi uma outra pessoa que me forjou, que me criou com uma brutalidade imensa, mas com a sabedoria também de vida fenomenal. E eu perguntei para ela, vó, pô, eu queria uma canetinha, queria um lápis de cor e tal. Ô, meu filho, eu não tenho dinheiro para comprar, né? Vai usando aí o que o vizinho trouxe, porque era assim, nós tínhamos alguns vizinhos ricos, mais abastados, e quando chegava no final do ano, sobrava o lápis de cor, né, que não apontava tudo, e aí doava para a vizinhança. E eu era um cara que era beneficiado e prestigiado por esses lápis de cor. Mas eu queria ter um lápis de cor novo, meu. E aí, com 8 anos de idade, minha avó falou, meu filho, quando você crescer, você vai trabalhar e vai comprar esse lápis de cor. E eu falei para ela, eu posso trabalhar agora? Ela falou, só se você vender jornal. Eu falei, não, então eu vou vender jornal. E aí, aos 8 anos de idade, eu fui vender jornal e a minha primeira grande aquisição foi um jogo de lápis de cor e canetinha. Pena que não foi da Faber-Castell, porque na época era muito caro, né? Mas a minha grande realização, a minha grande aquisição foi um jogo de lápis de cor e um jogo de canetinha. E ali também, né, eu queria que você contasse a questão da... Porque tudo isso, na tua história, corrobora para o Neomar, que é o Neomar hoje, né? Tudo isso é uma equação da vida. Todas as somas, então, assim, resultaram nesse Neomar responsável, sábio, cabeça de gelo, nas horas da pressão. Eu queria que você contasse também em paralelo uma linha do tempo, né, de trabalho paralelo à vida pessoal. Porque além de trabalhar aos 8 anos de idade, você era o filho e o primo mais velho, e você cuidava dos primos e dos irmãos também, não era? Não, na verdade, cara, assim, eu sou o segundo neto mais velho. Mas eu cuidei dos meus irmãos. Então, aos 8 anos, meu primeiro trabalho foi vendedor de jornal, e aos 10 anos foi empregada doméstica, né? Foi babá, que eu tive que cuidar dos meus irmãos. E, cara, criei com muita maestria, com muito afeto, com muita amorosidade. É tanto que hoje nós temos um laço muito forte, nós temos um vínculo muito, muito consistente, construído por meio dessa criação que eu tive que fazer com eles, porque meu pai tinha que ficar fora trabalhando, minha mãe tinha que ficar fora trabalhando. Se fosse nos dias de hoje, era abandono de incapaz, né? Então, meus pais, o conselho tutelar ia bater lá e ia dar um problema. Mas, cara, era a necessidade da época, e com isso eu tive que cuidar dos meus irmãos, né? Então, com isso eu tive que criar responsabilidade do lar, tive que criar responsabilidade de logística, como, por exemplo, acabou o arroz, acabou o feijão, entendeu? A carne está acabando, tem que providenciar. Então, isso ajudou a me formar profissionalmente. Então. Isso me ajudou, assim, a construir tudo que eu aprendi. Para muita gente, isso hoje é trauma, isso foi abuso da infância e tal. Não que não seja, mas isso ajudou a me construir, né? Por um tempo eu fiz terapia e eu consegui ressignificar tudo isso, né? Algumas dores que eu adquiri no decorrer desse processo, minha infância foi cerceada, eu não podia brincar na rua porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos e tal, mas isso eu consegui ressignificar. E me tornei a pessoa e o profissional que eu sou hoje, entendeu? Isso aí para mim é super bem resolvido, não tenho problema nenhum com isso. Então, evoluindo a carreira. Do limão que me deram, eu fiz uma limonada. E aí, qual foi a sequência assim, de trabalhos depois? Bem, 10 anos eu comecei a cuidar dos meus irmãos. Paralelamente, eu trabalhava na obra com meu pai nos finais de semana. Eu sempre fui um cara muito aguerrido, muito trabalhador. Então, durante a semana eu cuidava dos meus irmãos. No final de semana, meus pais estavam em casa, minha mãe e meu pai trabalhavam na construção civil. No final de semana, ele me levava para trabalhar. Então, nos finais de semana, eu não tinha tempo para ir brincar. Nos finais de semana, eu ia trabalhar com meu pai. Carregar a mala. E aquela escada ali, que tem 30 e tantos anos. E na construção civil. E, cara, o meu pai, ele era um cara muito, muito ignorante, sabe? Ignorante do ponto de vista de conhecimento emocional. E, concomitantemente a isso, ele também era um cara muito bruto. E também muito preocupado com a criação e formação do filho.
Só que ele tem um processo, né? A gente usa muito essa formatação de fluxo de processo, que é validado. Então, aos 8 anos eu fui trabalhar com meu pai. Isso é uma historinha que eu quero recortar aqui e falar. Aos 8 anos eu fui falar com ele. E aí, cara, fui trabalhar com ele. E aí, meu pai é eletricista, ele me ensinou a fazer fechamento de fios, de conexões de fios. Aí ele falou, ó, você vai ligar o preto no preto, vai torcer aqui desse jeitinho, beleza? E vai passar a fitinha. E o vermelho no vermelho, vai fazer desse jeito aqui e passar a fitinha, beleza? Beleza, testa aí. Aí eu juntei preto no preto, fitinha, vermelho no vermelho, fitinha. Ele olhou, beleza, parabéns, faz de novo. 2 vezes, 3 vezes. Aí beleza, meu pai foi lá para dentro, a gente estava trabalhando numa obra e eu fazendo os fechamentos. Só que o meu pai não tinha desligado o disjuntor. O disjuntor estava ligado. E aí, quando eu liguei o preto no vermelho, deu um pipoco. E aí o disjuntor caiu. E aí ele, veio calmamente. O que aconteceu aí? Eu falei, não sei. Aí ele, eu sei. Você ligou o vermelho no preto. E qual era a minha recomendação? Preto no preto, vermelho no vermelho. Você é burro? Aí ele voltou lá, aí ele tirou os fios, voltou lá, ligou o disjuntor, pegou o fio vermelho, que era o positivo, e encostou em mim. E eu levei um choque, mano. Comecei a chorar. Aí ele falou, isso é para você aprender a ter atenção. Porque muitas vezes um erro profissional pode custar a vida de alguém, inclusive a sua. Então isso foi uma coisa que eu aprendi aos 8 anos de idade. E até hoje eu trabalho isso em terapia, porque eu tenho um senso de cobrança e de responsabilidade muito grande. Tudo que eu vou fazer, eu procuro fazer com esmero, justamente por quê? Porque pode me custar a vida, pode custar a vida de um profissional. Eu fui do Corpo de Bombeiros. Trabalhei 28 anos no Corpo de Bombeiros. O meu trabalho lá era salvar vidas. Então, em um salvamento, eu estava colocando em risco a minha vida e a vida do paciente, da vítima. Então, eu não podia errar. Eu sou contador. No meu fechamento de conta, de finanças, de números, se eu não tiver assertividade, eu posso comprometer a vida do meu cliente, a vida do empresário. Então, isso é uma coisa que eu levo para a vida, sabe? Essa historinha de que, tentativa e erro. Amigo, estude o que você está se propondo a entregar para o seu cliente. Estude o que você está se propondo a fazer para o seu cliente. Estude o que você está se propondo a entregar para a sociedade. Entendeu? E hoje eu vejo muito espertalhão, como você mesmo falou, muito 171 na internet, sabe? Tem que testar. O coach chega de carro velho e tal, e fala, não, cara, eu vou te ensinar a ficar milionário. Meu amigo, você não conseguiu ficar milionário, brother. Você não conseguiu trocar de carro, irmão. Como é que você vai me ensinar a ficar milionário? Não, é porque eu conheço. Não, cara. Você jogou aonde? Você jogou aonde? Ainda que você não esteja milionário, quem você já validou para ficar milionário? Entendeu? Porque o cara tem que ter jogado pelo menos em algum time. É como você tá, por exemplo, você começou a trabalhar na contabilidade com 14 para 15 anos. Entendeu? Então, assim, você conhece o processo de A a Z, ipsilíteres. Sabe o que funciona e o que não funciona. E eu falo muito assim, no marketing, que o marketing fala muito é isso. Vamos testar. Se errar, se passar a data, beleza. E eu falo muito isso nas mentorias, que cara, eu venho de uma escola que errou, multa. Atrasou, multa. É isso. Então, assim, não tem como testar e dar errado, né? Tem coisas que você vai testar, beleza, vamos analisar o risco e consequências, mas tem coisa, irmão, que é vital. É aquela, faz o certo que dá certo. Faz o certo que dá certo. Então, assim, eu sempre atropelo, né? Vou
vou lá pro futuro e depois volto pro passado. Mas aí, aos 8 anos, meu pai teve essa história, né, do choque. Aos 10 anos, eu cuidei dos meus irmãos. E aos 14 anos, tive a minha carteira registrada no SBT. Eu fui funcionário do Silvio Santos. E aí eu trabalhei lá durante um ano. Durante um ano eu trabalhei no SBT. E depois do SBT eu participei de um processo seletivo na Fiat Automóveis, fui trabalhar na Fiat Automóveis, isso eu tinha 16 anos, 16 anos eu fui para a Fiat Automóveis. E lá eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que tinham uma visão de liderança. E os caras falaram assim, pô, você é um cara proativo, cheio de garra, de resoluções e tal. Eu penso que se você tiver um pouquinho mais de ciência, você consegue acelerar e potencializar o que você faz, cara. Porque assim, eu vinha de um processo empírico, né? Onde seu Nelson é quem era o meu mentor, o meu instrutor, o meu mentor, né? E, cara, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com esses caras, eu tive acesso à ciência. Me tira uma dúvida. Como é que foi nessa época para ti, você que veio de uma mentalidade, de um modelo à la seu Nelson, totalmente empírico, rua, vida, e você ter acesso a esses caras que eram outro padrão, você furou a bolha, né? Cara, foi assim. Como é que foi esse choque ali? Foi assim, é como se eu tivesse vivido tudo na prática, de forma empírica, e depois tivesse acesso à ciência. Como tudo na tua vida, né? A teoria. E aí, o que eu aprendi na teoria já estava validado com o que eu tinha aprendido na prática. E o que eu enxerguei que não funcionava, eu fui lapidando. Então, aos 16 anos, eu fui trabalhar com esses caras, na Fiat, e depois, aos 17 para 18 anos, eu fui trabalhar na CVP, numa concessionária. Não, 18 anos. 18 anos eu fui trabalhar na concessionária, porque eu fui servir o Exército e aí eu tive que sair da Fiat. E aí o Exército me dispensou, eu não cheguei a servir, só jurei a bandeira e saí. E aí não era filho de rico e meu pai não tinha condições de me manter em casa sem trabalhar. E o ilegal é o seguinte, que toda a vida, independente do local que eu estava trabalhando, final de semana eu sempre trabalhava com meu pai. Sempre trabalhava com ele na obra. Sempre. E aí, aos 18 anos, eu fui trabalhar na Fiat e um dos caras que era o meu chefe lá na Fiat, do Brasil, na fábrica, que era um escritório da fábrica, ele falou assim, cara, eu estou montando uma empresa, eu tinha feito 18 anos, né, quando eu fui dispensado do Exército, e ele falou assim, cara, eu estou montando uma empresa e eu quero te convidar para ser o gerente. Eu falei, pô, mano, não entendo nada, velho, de gerência, não tem nem faculdade, terminei mal o ensino médio. Aí ele falou assim, não, pô, não é sobre... Hoje falaria soft skills, sobre hard skills. Aí ele falou assim, cara, não é sobre técnica, né? Ciência. Currículo acadêmico, não. É sobre prática. O business que eu estou montando, eu preciso de um cara prático, que resolva igual a você. E aí eu fui lá trabalhar com os caras e, logrei êxito, os caras ficaram, multimilionários. E aí... Foi na Via, claro. Foi. E aí os caras ficaram multimilionários. E só que eu passei no concurso do bombeiro. Porque nesse meio tempo aí, com 20 anos, eu fui pai. O Felipe foi meu pai. É o meu primogênito. Meu pai. E aí eu, precisava buscar um porto seguro para mim, né, cara? Uhum. Porque eu tinha medo de envelhecer trabalhando na construção civil sem os meus direitos assegurados, entendeu? E aí eu falei, vou fazer esse concurso. Fiz o concurso, passei, e aí os caras da empresa me chamaram de novo. Falaram assim, velho, deixa eu te falar, tem como você administrar
o seu tempo no Corpo de Bombeiro, que era uma escala de 24 por 72, 3 dias em casa, e os outros 3 dias você tocar um outro negócio que a gente está abrindo, aí eu falei, na hora. Porque aí eu falei, pô, vou ter 2 empregos, 2 trampos, 2 fontes de renda. E aí ele falou assim, então vamos. Só que eles me chamaram para ser sócio. Eles não me chamaram para ser mais um gerente. Aí eu falei, mas sócio e tal, como assim? Ele falou assim, cara, você está pronto, irmão. Você está pronto. Você é o tipo de sócio operacional que todo mundo quer ter. E aí, cara, eu aceitei esse desafio. Foi quando eu abri os Correios, né? Muita gente talvez me conheça no passado aí, Neomar dos Correios. 28888. E concomitantemente eu fui fazer faculdade. Então eu tinha o bombeiro, 2472, tinha os Correios, 72 por 24, e ainda tinha a faculdade. Ainda tinha família com 3 filhos e tal. Grupo jovem, casal, aí, igreja. Pô, participava dos eventos na igreja, né? Grupos jovens, SEGME, de casais com Cristo, SCC, pastorais. Fui diretor financeiro da Associação Comercial, fui diretor financeiro do Clube Tropical, que à época era um clube recreativo que tinha aqui na cidade de Valparaíso. Era o clube, né? Então, assim, eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo e fazia bem feito, porque eu tinha medo de levar aquele choquezinho lá do meu pai e algo dar errado. Aí tá você assistindo esse podcast aqui, dando um monte de desculpa. Você tá aí dando desculpa que, eu não tenho tempo, eu tô cansado. E aí as pessoas, quem assistir esse episódio vai entender o porquê a pressão do Felipe acordar às 5 da manhã, a pressão do Felipe querer fazer essas coisas, porque historicamente eu não tenho como dar desculpa, pô. Eu não tenho como dar desculpa porque toda a história que vem antes de mim, do meu avô, do meu pai, são histórias de sacrifício, de superação e de conquista. Então hoje, você que está assistindo isso daqui, eu tenho uma intimação para você. Para de dar desculpa, velho. Às vezes você está dando desculpa por aquilo que é o teu maior motivo. Às vezes você está falando que está cansado e isso e aquilo, que você precisa de tempo com a família, concordo. Mas às vezes você precisa fazer um sacrifício pela tua família. Que foi o que esse cara fez durante muito tempo. Assim, emocionalmente, no meu trabalho de terapia, eu lembro que até os 4, 5 anos de idade, eu não tenho memórias afetivas com meu pai. Por N motivos e essa intensidade de trabalho. Mas dos 5 aos 7 anos, eu tenho um monte de memória afetiva, da gente fazendo diversas coisas, que era o início de uma colheita ali do que você tinha plantado nesses anos. Sim, com certeza. Né? A gente, hot zone, rapel, viajando junto, várias coisas. E hoje a geração tá muito mimimi, pô. Muito desculpinha, eu tô cansado, 8 horas, meus direitos. Você falava disso com os teus sócios na época? Direitos, tô trabalhando muito, tô sobrecarregado. Cara, eu venho de uma formação como eu já falei, com o seu Nelson. Então, eu trabalhava nesses empregos e finais de semana eu sempre trabalhava com meu pai. Por que eu trabalhava com meu pai? Porque geralmente ele pegava uma obra, uma reforma, vamos supor que ele fosse reformar esse espaço. Ele pegava na sexta-feira à noite e na segunda, 8 horas, a empresa tinha que estar funcionando. Então, o meu pai pegava na sexta-feira à noite e trabalhava 48, 72 horas direto, ininterruptas, até entregar o projeto. Então, eu trabalhava a sexta o dia no meu emprego, à noite eu ia trabalhar com meu pai, virava no sábado, dava uma cochiladinha lá de 2 horas na obra, virava pro domingo e virava para segunda. E segunda, meu amigo, congelado, e ir trabalhar no meu emprego para não perder o emprego. Então, assim, tinha nem tempo de reclamar, eu nunca parei para pensar em direitos. Nunca parei para pensar em meus direitos. Eu sempre foquei no meu objetivo. Para que eu vou trabalhar essa quantidade de horas? Cara, eu vou trabalhar essa quantidade de horas porque eu preciso ter dinheiro, assim como eu precisei ter lá com 8 anos de idade para comprar o meu lápis de cor e a minha canetinha, entendeu? Eu falava, eu preciso ter dinheiro para quê? Para pagar a escola do meu filho,
para comprar uma roupa melhor para meu filho, Comprar o todinho do neném. para comprar o todinho do neném e tal. Então, assim, eu sempre tive objetivos e propósito. E por quê? E por quem? Entendeu? Porque, assim, eu vejo hoje, cara, uma porrada de gente no mercado. O cara, eu vou montar um negócio. Beleza. O que você está disposto de abrir mão para esse negócio? Você está disposto a sujar seu nome? Você está disposto a dar um calote no governo? Você está disposto a pegar dinheiro no banco? Não, vou montar um negócio para eu ficar rico. Amigo, deixa eu lhe falar. Sem dívida. O único lugar que crédito vem antes de débito é no dicionário. Você tem que pôr para ganhar. Se não tem dinheiro, tem que pôr energia. Tem que pôr trabalho. Aí o cara entra, bateu o ponto, 8 horas começa a trabalhar. 8 horas ele bate o ponto, ele vai tomar café. Dá aquela cagada remunerada. Aí ele vai ao banheiro para ganhar para ir ao banheiro. E aí 9 horas ele começa a produzir. Aí 11h30 ele para esquentar a quentinha. Aí meio-dia ele volta com a quentinha quente, bate o ponto e vai comer. Então assim, o cara tá sempre querendo driblar o empresário. E esse tipo de profissional são os profissionais que estão fadados ao fracasso. O cara, eu tive uma oportunidade de montar um negócio. Vai quebrar, pai. Vai quebrar. Não vai prosperar. Não é sobre a ciência, né, velho? É sobre a essência. Pancada. Não é sobre a ciência, é sobre a essência. Entendeu? O cara já traz isso no DNA dele. Ele não está disposto a pagar o preço. Entendeu? Quem conhece a minha história sabe que eu paguei o preço. E ainda tudo que eu me proponho a fazer, eu pago o preço. Verdade. Entendeu? Recentemente eu fui convidado a ser secretário de saúde em Valparaíso e eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Alto. Eu tive que abrir mão da minha família, entendeu? É como se fosse um sacerdócio. Era dioturnamente trabalhando, mas eu consegui entregar o melhor para a sociedade. Entendeu? Eu ando pelas ruas, as pessoas... Deixa um legado, né? Eu ando pelas ruas, as pessoas me cumprimentam, me agradecem. Então, isso não é sobre ciência, como você falou, é sobre essência. Entendeu? É aquela velha máxima. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. É como se fosse um padrão de comportamento. O cara que está preocupado com a qualidade, ele sempre quer entregar qualidade. E a qualidade não é um papel de presente bonito. É o produto que está ali dentro. Esse produto não necessariamente precisa ser um telefone. Ele pode ser um serviço, entendeu? Ele pode ser uma palavra, pode ser uma entrega de resultado. Pode ser um livro contábil. Essa história é massa. 2009 era o ano, 2010 era o ano, 2008 eu entrei na agência contábil, dia 14 de agosto de 2009. Entrei na agência contábil, um ano depois a gente fez a reforma, subiu para o 4º andar e a gente começou a liberar os arquivos, né? E aí o pai chegou e falou assim, a gente vai devolver os arquivos para os clientes. E na contabilidade, como é que eram guardados os arquivos? Saquinho, aquele saquinho de leite, né? Que botava os papéis e jogava numa caixa e devolve para o cliente. E ali, esse cara preocupado com o zelo, né? Com as coisas de excelência, vamos fazer isso não. A gente vai pegar, separar por ano, por mês, por ordem alfabética, separar cliente por cliente, vai criar uma capa e vai encadernar. Ali eu aprendi a encadernar para maquinazinha e tal. E a gente começou a encadernar tudo para devolver para o cliente. E cada coisa que, por exemplo, uma logo que estava achatada, uma fonte que estava diferente, usava 3 fontes. Ele batia o olho, a fonte está diferente, manda arrumar. A logo está errada, manda arrumar. Então, sempre, tudo que ele fez, sempre, ele se preocupava não só com o conteúdo, mas também com a embalagem. E não só com a embalagem, mas também com o produto. Os dois tinham que estar sempre muito alinhados. E tem uma frequência que a gente brincava que ele é o bruxo, né? Não é bruxo. Por que a gente chamava de bruxo? Porque uma vez, cara, na época 200 clientes ali, 150 clientes, e cada cliente com 12 meses de arquivo,
Aí tu multiplica dos 150 clientes vezes 12 meses, vezes uns 2 anos ali, o tanto de arquivo que tinha. E aí ele, num treinamento, pegou e falou assim, ó, pessoal, eu preciso que vocês tenham atenção, que vocês não misturem coisa do cliente A com o cliente B. Já pensou, se eu pego esse negócio do cliente B, aí ele pegou um arquivo, né, um encadernado, do cliente B e tem coisa do cliente A, pô, na hora que ele botou o dedo, arquivo do cliente A. Tava misturado. Ele, aqui, ó. Refaz o serviço inteiro, desmancha tudo e refaz de novo. Desmancha tudo e faz tudo, mas tudo. Porque se eu peguei aqui no aleatório e achei, imagina o tanto de erro que não deve ter aí. Cara, só um recorte sobre isso aí. Pode falar. Tem um filósofo, não sei qual, precisar qual. Eu já li tanto nessa vida que fica difícil decorar quem foi que falou o quê. Mas diz o seguinte: Deus está no detalhe, vírgula, o diabo também. Deus está no detalhe, vírgula, o diabo também. Então, para qual Senhor você quer trabalhar? Para qual Senhor você quer entregar? Você quer entregar a excelência? Ou você quer entregar a porcaria? Entendeu? Porque você precisa escolher e é uma decisão que você tem que tomar a todo momento. Uhum. Às vezes, eu me lembro, e você pode ser testemunha disso, da gente estar fazendo um trabalho lá para o cliente e dar um erro. Novidade. E aí não é... O problema não é o erro também, né? O problema não é sobre o erro, não é eu maquiar o erro e passar para frente. É como eu vou lidar com o erro. E resolver. Ah, não, passa aí que vai dar. Vai dar nada, não. Para a produção, chama o cliente, tive um probleminha, eu preciso fazer isso. O preço que eu te passei não vai cobrir o custo. A gente precisa renegociar. Ah, mas vai ser um desgaste. Amigo, o desgaste faz parte. Eu estou aqui para entregar excelência. Não estou aqui para entregar porcaria. Quando aquela história daquele cliente que perdeu uma licitação, né, não falo o nome, mas milionária, por conta de um detalhe, de R$14, de uma TFE. Que ele não tinha pago. Que ele não tinha pago, porque a gente mandou, ele não confirmou o recebimento. Pois é. Cara, o que acontece? O governo do Distrito Federal tem uma tal de TFE. E ele não mandava essas cobranças pro cliente. E na época ele não tinha tecnologia para a gente poder acessar e consultar isso. Só que o que eu fazia? Eu pegava o meu funcionário, mandava ele para uma procuração lá no GDF, ele retirava, imprimia todos e eu entregava para o cliente. Porque o GDF, mesmo não cobrando, não tendo tecnologia e enviando para cobrar, ele queria que o cliente pagasse. E se o contribuinte não pagasse, ele negativava. E aí teve um cliente que foi participar, assim, a gente entregou, foi lá, pegou de todos os clientes, encaminhou, digitalizou, mandou para o cliente por e-mail, tal. E o cliente era o tipo do cliente que não confirmava e-mail. Ah, isso não é importante. R$14? Não é importante. Aí vale ressaltar o código da comunicação, né? Não é só enviar. Emissor, receptor, mensagem e confirmação. É para isso que o WhatsApp criou o joinha. Para você dizer, estou ciente. Entendeu? E aí o cara simplesmente ignorou, não pagou. Aí ele foi participar de uma licitação. Quando ele chegou lá, ele era o preferido lá, é praticamente o cara que mandava na área dele. Quando ele chegou lá, ele foi desclassificado, porque no credenciamento ele estava devendo R$14 pro GDF. Entendeu? Então, assim, a culpa não foi minha, a culpa não foi minha, a culpa foi sua. Cara, não é sobre culpa. Eu fiz a minha parte. E a partir daí ele começou a confirmar os e-mails. Entendeu? Mas assim... Nós assumimos também, né? Nós assumimos, cara. A gente deveria ter ficado cobrando e tal. Eu fiz uma meia-culpa, né, cara? Eu fiz uma meia-culpa, porque quando um cliente perde para mim, eu também perco.
né? Eu tenho essa parte altruísta que eu carrego aí durante a minha vida inteira e talvez seja um dos diferenciais que eu tenho na minha vida profissional, né? Total. Porque o altruísmo vai além da empatia, né? E a compaixão vai além do altruísmo. Então eu tenho empatia, altruísmo e a compaixão. E eu, graças a Deus, sou dotado dessas 3 propriedades aí, digamos assim, virtudes. Meu irmão pegou, abriu a sociedade, veio para esse negócio com esses caras. E aí, quando que chega a contabilidade nessa tua história, nessa tua jornada aí? Bem, quando eu montei a empresa dos Correios com esses caras, eu tive 300 funcionários. Aquele galpão ali? Eu tive 300 funcionários. Eu tinha um galpão de 1.000 metros quadrados de área total. Era 500 metros de área coberta, mais 500 metros de área aberta. Então, eu tinha uma área de trabalho de 1.000 metros quadrados. E eu tinha 300 funcionários. Quantos anos você tinha? 23, 24. E aí, cara, concomitantemente a isso, eu falei, bem, agora que eu estou ganhando uma grana, eu vou fazer faculdade. Eu preciso fazer faculdade. Então, eu fui investir na faculdade. Ah, vai fazer o quê? Faz administração. Eu falei, cara, eu sempre sonhei em fazer contabilidade. Por quê? Porque eu tenho um tio, que é meu mentor, o Mardonedes, e ele é o cara da contabilidade. É o precursor da família. Ele é o precursor da família, ele é o precursor da família que levou todo mundo para a contabilidade. Eu falo, né, que eu venho de uma família de 22 contadores dividido em 6 escritórios. Esse é o contador 01 da família. E aí, ele sempre foi um cara que me mentorou, que me orientava e tal. E eu falei, porra, é a minha referência, eu vou fazer contabilidade. E ele falava, cara, faz contabilidade, irmão. Se tudo der errado, tu tem um emprego de contabilidade. Eu falei, pô, massa. E aí eu fui para contabilidade e todas as matérias que eu fazia começaram a contribuir com o meu negócio. E quando chegou em meados de 2005, mudou o governo e tal, não sei o quê, uma série de coisas, enfim. E o meu negócio quebrou. E aí foi um dos percalços que eu tive na vida e tal. E aí o meu negócio quebrou. Inclusive é uma palestra que você tem, né? Os percalços da... E aí meu negócio quebrou. E aí, cara, quebrou e agora eu fazer o quê? Aí o Mardonedes, pô, vem pra contabilidade, pô, te falei. Aí eu, massa. Aí eu peguei e fui trabalhar com o meu tio Jonas, que também é contador e tem um escritório. E aí fui trabalhar com ele. Em quais condições? Eu acho importante falar. Cara, e aí foi legal, porque assim, as pessoas me procuravam, hoje não me procuram mais porque eu fecho as portas, elas me procuravam e falavam, tô querendo ir para contabilidade, o que você acha? Pô, tem um emprego para mim lá? Não. Aí o cara, tem para você trabalhar de graça. Ah, trabalhar de graça? Ninguém trabalha de graça. Trabalho de graça é relógio. Eu trabalho de graça. Eu trabalhei de graça. O que eu fiz? Pagou para trabalhar. 2005. Final de 2005. Terminei meu curso de contabilidade. O negócio estava desandando e tal. Encerrei as atividades em dezembro. Em janeiro, fiz uma negociação com meu tio Jonas. Falei, cara, vamos fazer o seguinte. Você me dá um cantinho lá no seu escritório. Eu vou botar uma mesa minha que eu vou levar. E eu vou trabalhar para você de graça para eu aprender. Na medida que eu for captando cliente, eu vou botando para dentro. E te pago o aluguel. E vou te pagando, te remunerando por... Locação de espaço. Locação de espaço, como se fosse. Isso era nas entrelinhas, não tinha nada, né, verbalizado, documentado. Mas aí, cara, eu fui para lá e comecei a fazer os clientes dele. Contábil, fiscal, folha, processos, parte legal. Serviço de rua, né? Serviço de rua, serviço de office boy. Entendeu? E isso eu já tinha sido empresário. 300 funcionários. 300 funcionários. Já era do Corpo de Bombeiro. Entendeu? Já era cabo, né? Botei a sandalinhazinha da humildade. Falei, não, cara, eu vou. Ele, não, cara, eu não acho certo. Eu preciso te remunerar. Eu remunero todo mundo aqui no escritório. Eu falei, amigo, não precisa, meu. Não precisa. E, cara, a minha entrega começou a ser de excelência.
de excelência. Os balancetes meus que ele pegava, tudo redondinho. As folhas de pagamento que eu fechava, tudo redondinho. Imposto de renda conferido, INSS conferido, retenção conferida, tudo conferido. Eu era o tipo de pro bônus que ele não tinha problema. Entendeu? E aí, concomitantemente a isso, eu fui fazendo a parte comercial, que era captar clientes. Até que eu cheguei a um determinado número de clientes, 30, 32, se eu não me engano, e falei pro meu tio, cara, obrigado, estou com uma carteira que hoje consegue custear um espaço para mim e eu vou alçar voos. E legal que recentemente, desse acontecido, eu tinha lido o livro A Águia e a Galinha, de Leonardo Boff. Olha aí, ó. A Águia e a Galinha. 22/6/2004, doutor. Tá aí, documentado, ó. Documentado, aqui, ó. Documentado, ó. Doutor Romo. Ó, Leonardo Boff, A Águia e a Galinha. Mandou eu ler ainda, né? Olha o livro. Olha, todo rabiscado, ó. Entendeu? Então, esse livro aqui, ele abriu meus horizontes, cara. Falei, caraca, brother, se eu sou águia, meu irmão, então eu não tenho que andar com galinha. Baixa a cabeça. Assim como os meus tios são donos de escritório, são águia, eu vou ser águia igual a eles, vou voar com eles. Larguei as galinhas para trás, amigo, e ó, alcei voo. E aí, cara, me tornei essa referência aí, sem falsa modéstia, na contabilidade, na área empresarial, né? Acho que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. E é isso. Essa base é legal, por que eu gosto de contar essa história? Primeiro, né, para quem me acompanha aqui, quem tá vendo aqui, ver que as histórias que eu conto nas palestras não são mentira, né? Porque eu conto muito essa tua história porque não é para dizer, o herdeiro, o sucessor, o filho de papai, não. É que eu tenho uma herança, pô. Nada disso aqui foi eu criei do nada. Tem uma bagagem por trás e eu tenho o privilégio dessa bagagem ser familiar. Eu tenho essa honra. E muito da tua história... Deixa eu respirar, senão eu vou chorar aqui, que eu vou ficar emocionado. Muito dessa tua história, ela é inspiradora, pô. E é o que eu bato pra ti sempre. As pessoas precisam saber disso, pô. Porque tem gente hoje que, quanto é que eu vou ganhar? Qual é o horário de trabalho? Meu irmão, eu vejo o preço que você pagou e o resultado que você teve, pela mentalidade que você tem. Então é importante essa história pra gente validar isso, né? Que as pessoas precisam pagar o preço, as pessoas precisam ter esse padrão de excelência. Não é sobre ser meticuloso demais, mesmo que muita coisinha, não. É porque Deus está no detalhe, vírgula, o diabo também. Então tudo isso que você fez constituiu esse empresário que você é. E aí tem muito empresário que não tem um terço dessa história, vendendo curso, criando verdades que, meu irmão, não são verdades, pô. Querendo ensinar algo, e, cara, o que você vai ensinar não é método, pô. Você vai ensinar a vida, você vai ensinar princípios, você vai ensinar essência. Transmitir isso para as pessoas. E as pessoas precisam dessas essências hoje, sabe? Então, muito desses cases que eu fiz, né, nas empresas foi por conta do primeiro case da agência contábil. Foi por conta da pressão que você sempre pôs de excelência, de abre essa porra aí, confere, se tá certo. Enfim, era tratamento de choque, irmão. Era pressão. É pressão até hoje, né? Ainda é pressão. E até porque os diamantes só se tornam diamantes porque eles se submetem e passam pelo crivo da pressão. Você quer que eu me... Entendeu? Que eu me lasque. Isso se chama o quê? Eu falei disso no outro. Lascar. O diamante, ele é lascado. Ele é lascado. Ele é pressionado e lascado para ele virar um diamante. Senão ele fica uma pedra bruta. Entendeu? Então, quando o cara vem, não sei o quê, tô com dificuldade, meu amigo, eu quero que você se lasque. Tá, não é para você se dar mal. É para você se podar, negão. Se você se forjar e virar gente. Entendeu? Você virar um diamante. Deixa de ser uma pedra bruta e vira um diamante. Entendeu? Mas é o que você falou há pouco. As pessoas vêm muito cheias de mimimi. Nossa, gritou comigo.
Gritou comigo, falou grosso. Me magoou. Quando as pessoas me procuram para eu ser mentor, o próprio Felipe, eu quero que você seja meu mentor. Cara, deixa eu te falar. A primeira coisa que a gente vai fazer é um pacto de que isso não vai desgastar a nossa amizade. Isso é verdade. Ele parou de ser meu mentor, aí agora eu pedi novamente para ele ser mentor. Cara, eu volto a ser mentor, mas... E na primeira mentoria ele, não rapaz... pode comprometer a nossa relação. Rapaz, porque tu vai pedir eu vou pra botar desistir. pesado. Eu não alivio. Não tem mimimi. Tem historinha. Não tem, era não dou triste. conta. Não tem, eu não posso. Não tem, eu não dá. Não é possível. Não existe isso, cara. Não existe. O negócio não deu Querendo. certo. Amigo, não deu certo ainda. Não deu certo ainda. É o processo. As pessoas não querem se sujeitar ao processo. Não, nós queremos resultado. É igual as pedras brutas. O que destaca o diamante das pedras brutas é porque as pedras brutas não passam pela pressão. Elas não resistem. História vira... Entendeu? Vira caco, vira farelo. E as pessoas não querem passar pelo processo, elas querem pronto. É o Bem fast muito. food. É. Entendeu? O cara quer chegar aqui pensando que é o McDonald's. Pede aqui, chega ali e já tá pronto. É a Não, amigo. despamonhalização, né? É, o próprio Cortella fala sobre isso. A despamonhalização, que é O nosso filósofo. é um cara que, assim, eu admiro muito e sigo, tô lendo de novo pela terceira vez o livro dele, que é Não Nascemos Prontos. Né? O que nasce pronto é isso aqui, destrói isso aqui, mas o ser humano, ele nasce não pronto e vai se formando. E hoje a geração, ela tá passando um processo de despamonhalização. Todo dia 14 e 15 de fevereiro, nossa família tem a tradição, né, da pamonhada lá De fevereiro, né? em fevereiro, a pamonhada lá no Coró. O que é o processo da pamonhada? A família hoje, ela sai para jantar, fala, nós vamos fazer uma programação? Vamos jantar. Vamos aonde? Vamos passar no McDonald's. Que é rápido. Que é rápido. Aí passa no McDonald's, no drive-thru, pega, encosta o carro, ou melhor, vai com o carro andando para casa. comendo. E comendo. Cadê o momento de qualidade? Cadê a conexão? Não tem mais a pamonhalização. Como é que era fazer pamonha? Juntava a família todinha, ia pra roça, né? A família na roça ali. 6 horas da manhã, saiu os homens para catar os milho. A mulher já ia botar água para ferver, já ia preparar o milho, as outras coisas. Preparar queijo e outras coisas. E aí os homens catavam os milhos, pega, chega, vai descascar o milho, vai limpar. E aí você passa um dia inteiro. Vai ralar. Depois vai cozinhar, vai montar a pamonha, depois cozinhar a pamonha. Montar as palhas, as liguinhas. E aí depois cada um fica com 2, 3 pamonhas. Ou seja, era mais barato o cara ir lá e comprar uma pamonha pronta. Pronto. Só que a família começa às 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, vai fazer o cafezinho e comer uma pamonha. E o legal é que durante esse processo da pamonhalização, a galera bebe junto, a galera almoça junto, a galera resenha junto. Então não é sobre a pamonha, é sobre o processo. A gente foi, eu fazendo esse sabático agora, eu parei, porque isso aí que você falou, da pamonha, é um processo de afeto. Sim. As pessoas estão se desconectando, algumas famílias estão se... Eu sei que é um outro tópico, mas assim, as famílias estão se desconectando muito pela falta do afeto, da afetividade. Tá muito fast food. E aí, beleza, de boa, beleza. E aí, a gente chegou num restaurante chamado Nalva. Nalva Cozinha Afetiva. E eu tive um outro que eu fui também, não sei o que, Cozinha Afetiva. E aí, fiz o teste. Cheguei lá, o cara trouxe o menu, eu olhei, e aí tinha uma observação. Os nossos pratos levam, em média, de 1 hora a 1h20 para serem servidos. Por conta do preparo. Aí eu chamei o garçom, porra, velho. Absurdo, mano. O restaurante tá vazio, mano. 1h20, cara. Porra. Doutor, é o seguinte, é porque tem uma observação aqui, assim, ó, afeto. Então aqui a gente não faz uma panelada de comida e vai servindo. O nosso conceito aqui é de afetividade. É do senhor pedir o seu prato e a gente separa uma pessoa para ir preparar o seu prato. Seu prato. Falei, o chefe, ele não é... Isso vai além do chefe. É com afeto. E enquanto nós preparamos o seu prato, o senhor toma um vinho, o senhor conversa com a sua esposa. Se o senhor não bebeu, o senhor toma um refrigerante, um suco.
E é o tempo que o senhor vai se desligar. Isso o garçom me falando, me dando essa aula. Vê como esse garçom estava treinado. Isso vai proporcionar afeto entre o senhor e a sua esposa. Ou quem estiver na mesa. Então o senhor vai se desconectar e vai trocar afeto. E logo em seguida, vocês vão fazer o que Jesus fazia com os dele, com os amigos dele. Ceava. Então não é sobre ir comer, é sobre afeto. Então assim, meu irmão, várias lições que a gente vai ter outros podcasts aí para falar, mas é sobre isso. Eu falava com o ser humano bem ali, ó. É porque tá num processo de mentoria e falando de uma situação específica, eu falei, cara, às vezes no nosso casamento é muito mais sobre calar e estar do que comprar e presentear. É muito mais sobre presença do que sobre presente. Muitas vezes as esposas, elas estão se queixando, não é porque o cara não está em casa e está fazendo alguma outra coisa, é porque ele não está com ela. E às vezes, eu falei para ele, sábado, por exemplo, eu cheguei em casa e o meu programa foi deitar às 4 horas da tarde com a Thaís, abraçá-la e a gente ficava vendo até 10 horas da noite Netflix. E aquilo para ela é o máximo, porque ela não importa onde, se importa com quem. É a conexão, o celular longe da cama e você, cara, se conectar com a pessoa, de você estar junto ali, presente. E eu vejo que com todos os intempéries que os negócios que eu passei, o maior ganho que eu tive de tudo foi esse ganho, de estar com a minha esposa, de estar em unidade com ela, da gente estar caminhando junto, da gente estar mais próximo, porque eu estando bem lá, eu tendo esse afeto em casa e ela também, eu consigo produzir aqui. O que não quer dizer que vocês não tenham problemas, né? Como casal. Tem demais. Você está falando da parte de troca de afeto. Exato. Entendeu? Isso é bom se registrar, porque falar, eu conheço ele, tem problema. Não estou falando da parte problemática. As pessoas precisam entender que o problema faz parte da equação. A equação existe porque existe um problema. Entendeu? Como é que o cara ia se sagrar ou se consagrar um exímio matemático se não tivesse um problema para ele criar uma equação? A questão é como que você resolve o problema, aí vem as fórmulas. Exatamente. São os processos que a gente está falando. E aí, ao longo desses 10 anos de casado, a gente aprendeu várias formas de como resolver problemas cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. A gente criou regras, né? Micro-regras, tipo, não dorme brigado, não sai de casa brigado. Cara, não gostou? Fala. Feedback se dá na hora, pô. Tem que esperar no máximo 48 horas. Agora, o importante, Felipe, é o seguinte, sabe? Você falou sobre feedback, né? Você falou sobre feedback, eu falei sobre afeto na produção da comida. E algumas coisas que eu aprendi durante o meu processo de formação, que eu ainda estou no meu processo de formação, né? Eu não sei em que eu vou me tornar ou o que eu vou me tornar, mas eu continuo me tornando sempre alguma coisa. Alguns não. Um grande número de empresários vivem a dor da gestão. Pelo desconhecimento, pela ignorância. Entendeu? E aí, muitas vezes, o cara vai para uma palestra ou entra lá nas redes sociais e vê algumas coisas falando, alguns especialistas falando sobre KPIs, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro. E aí o cara, eu não entendo nada disso. E aí o cara mergulha na zona do medo. E a zona do medo, ela faz o cara acessar a dor e, concomitantemente, a raiva. E aí, o cara sem treinamento, sem conhecimento, ele vai mandar o funcionário fazer alguma coisa, o colaborador, ou às vezes vai demandar para a esposa, e o cara está na dor, o cara está no medo, e o cara não consegue colocar amorosidade. Que eu falei há pouco do afeto. E aquilo que você tem dentro, ele reverbera. Não é porque você está com ódio, mas é porque você está com medo. O empresário reverbera o ódio, não é porque ele está com ódio, não.
É porque ele está com medo. E o medo acessa a raiva. É porque a frequência vai descendo, né, no gráfico. Entendeu? E aí o cara não consegue acessar a frequência da amorosidade. E aí é onde entra Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Estado de presença. Você precisa estar presente. Você precisa estar conectado com você. Você precisa estar conectado com o seu business. Você precisa se autoconectar para você se conectar com a equipe. No aqui e agora. Porque não é simplesmente uma receita de bolo. Não é, irmão. Não é. Ah, Neumar, pô, você tá pronto. Cara, tu me conhece, tu sabe o tanto de curso que eu fiz, a infinidade de centenas ou milhares de horas que eu tenho de workshop, de estudo, de curso, de palestra, de vídeo, de livro, entendeu? De filme. E contando. Entendeu? Isso é contando, ainda fazendo. Pô, mas que hora que você faz isso? Amigo. Quem não tem agenda, né? Quem não tem agenda, vira a agenda vira a agenda dos outros aqui, ó. A minha agendinha tá aqui, ó. Gosto de mostrar. Tá aqui. Tô aposentado. Mas tem aqui, ó. Atividade física, hora de dormir, almoço, o cara tem que almoçar e as minhas reuniões. Não, mas tem que botar na agenda que vai almoçar? Oxi, se você não botar na agenda... E é só uma dica aqui, uma dicasinha de ouro aqui. Para quem não usa, eu uso o Google Agenda. O que o Google Agenda faz? Não sou representante da Google, mas eu uso a Google Agenda. Quando você marca tudo no Google, você agenda tudo lá, o Google... E aí, o que acontece? Ele tem aqui uma opção de você criar planos. Por exemplo, você vai... Aprender um instrumento. Aí ele te fala, ele pega a sua agenda e fala, ó, dia tal hora você tem tal horário. E ele já vai colocando. E ele já encaixa. Antes da IA. Então, eu nem tinha IA, eu nem tinha Google, não tinha nada, amigo. O próprio Entendeu? Google vai fazer isso, lá... E é o seguinte, vou deixar registrado aqui, ó. Concomitantemente a esse tempo que eu trabalhei no escritório, eu trabalhava no bombeiro. Eu me aposentei do bombeiro em 2022. Então, eu sempre tive carga dupla, carga tripla. Teve uma época que eu entrava no bombeiro, 6 da manhã eu bati o ponto. Saia meio-dia. Meio-dia eu bati o ponto para sair. 1h30 eu estava no escritório. E eu ainda fazia curso. Aí eu saía 7 horas da noite do escritório, ia pro CRC ou lá pra PTC do meu amigo e irmão Marcos César. Fazia o curso com ele lá até 10h30, voltava pro escritório e tocava até 1, 2 da manhã. E na época de imposto de renda agora... E a galera, ó, cara de sorte. Cara de sorte. Escreveu a sorte, né? Entendeu? Então, amigo, a sorte ela tá ou na madrugada ou no final de semana. Depois das 6, né? Ou depois das 6. Porque assim, o CLT, vou falar do CLT, o CLT... Pode falar, eu não vou falar do CLT que trabalha com CLT, não. A mentalidade. Eu vou falar da mentalidade CLT. Vamos falar de mentalidade para não criar polêmica. O mentalidade CLT, ele fala, não, mas eu não quero fazer sacrifício, é de 8 às 18. De 8 às 18 você está fazendo o que todo mundo faz, beleza? O nosso saudoso Oscar. Amigo, ele terminava o treino, ele fazia 500 a 1.000 arremessos extras. Além do treino. Além do treino. Entendeu? Aí os caras, pô, para que isso? Cristiano Ronaldo. O cara era ruim de bola, foi reprovado nas escolinhas. Deixa eu dar uma pausa aqui, só puxar um gancho que é do Neumar Camelo. Lá em 2006, foi quando lançou o Simples Nacional e as entregas de impostos, boletos, eram todas feitas via malote, protocolozinho, caderno, office boy. E aí esse cara pega e começa a enviar por e-mail para o cliente. Junto, ele começa a fazer serviço de cartório. O cliente chega aqui no cartório, ele vai lá, não, eu vou para você. O cliente chega aqui no banco, eu vou lá para você. E aí muitos da família e outros colegas falavam que isso era
Vai deixar o cliente mal acostumado. Vai deixar o cliente mal acostumado. Você vai mimar o cliente. Você vai mimar o cliente. E isso era um mega diferencial lá na época e hoje se tornou o padrão de atendimento e qualidade da agência, que faz com que clientes que podem pagar 5 vezes menos em outras contabilidades não saírem. Então é a excelência, é fazer o além do que é proposto, do que é pedido, que vai te dar esse diferencial, esse resultado. Não existe acaso, velho. Quando a gente está falando de business, de empresa, não tem, é sorte, cara, virou, achou a veia. Irmão, achar a veia é algo muito relativo. Tem um jargão que meu pai fala, cara. O meu pai, eu chamo ele de filósofo, né? Muitas vezes eu ia dar palestra, eu falava assim, um filósofo nascido em 1948 depois de Cristo, seu Nelson. Ele chama isso de carregar água na mão. O cliente está com sede, você não tem copo, você não tem jarra. Amigo, vai lá e pega na mão e traz água na mão. Vai lá na fonte, mas é longe. Vai lá na bica, pega a água e traz. E vai enchendo aqui, ó, para matar a sede do cliente. Mas isso dá trabalho. É o trabalho, né? É o trabalho. Não é que dá trabalho, isso é porque o trabalho. Porque isso é cuidado, cara. E aí a gente... Nós da família, a agência... A gente chegou aonde eu queria falar, velho. Tudo isso que eu falei é para chegar num momento ali em 2014 para 15, quando a gente começa o projeto 2020 e a gente define a identidade da agência contábil, que nada mais era do que a identidade do Neomar. E a gente faz aquele processo todinho com Duda, que a gente foi jantar. O Fabrício, Negrota. Duda, Fabrício. Cara, a gente reuniu lá em casa. Teve um processo, lembra todo? Pra gente definir quem era a nossa empresa, velho. E aí, dentro do método 5.0, eu falo, primeiro passo, mentalidade. Segundo, identidade e PPT, processo, pessoa e tecnologia, que foi o que a gente fez. Foi mais de 200 mil investido em treinamento de inteligência emocional, pô. Na época. Se fora o que foi hoje... Fora o que foi a implantação. Tô falando, não, só de treinamento de inteligência emocional, pô. Treinamento. Não, isso é fácil. A conta é fácil. Você pega os dólares que eram na época, com os dólares equivalia e bota para hoje. Pronto, 5, 6 vezes mais. Então hoje é 1 milhão só de treinamento, daria. E aí vem a identidade. Identidade definida. A empresa precisa ter identidade definida. O que é identidade definida? Quem é o dono, quem é a empresa, quem eu atendo e quem eu não atendo. Porque é muito importante saber quem você não atende. Que foi o que eu vim descobrir recentemente, há 3, 4 anos. Foi mais ou menos nessa época que a gente já... Eu descobri o que eu não atendia. A gente definiu assim... A gente definiu quem a gente atendia. Aí depois eu comecei a definir quem eu não atendia. Quem a gente não ia atender. Exatamente. E aí a gente entende e chega num conceito, né, numa definição de quem é a agência contábil. A agência contábil é uma empresa. Não é uma contabilidade? Não. É uma empresa que cuida de pessoas, físicas e jurídicas. Primeiro a física. E jurídicas, por meio da contabilidade. Ou seja, a contabilidade não é o nosso fim. A contabilidade é um meio para cuidar de pessoas. Para levar... Você esqueceu uma palavra. Nós, da família, agência contábil, cuidamos com amor. Com amor. Você esqueceu do amor. É porque tem o slogan... Com amor, que é a amorosidade que eu falei no início da minha fala. E aí, precisa ter amorosidade. O propósito, ele vai muito além do que uma frase escrita na parede. Que é quando tem escrito na parede. E na agência tem escrito na parede. E não é em letra serifada, não, é algo que representa a gente. Algo despojado, algo colorido. Cara, vivo. Vivo. E outra, as cores que estão lá são as cores que compõem a nossa identidade visual. A nossa identidade. Entendeu? O dourado, que fala sobre a riqueza, o azul, que fala sobre a seriedade, o laranjado, que fala sobre a vida, sobre a vivacidade, sobre a energia positiva. As fontes, a gente mudou a fonte para itálico para dar... Nada é por acaso lá. E isso foi meu tema de TCC na faculdade de marketing. O meu TCC de marketing foi um plano de marketing da agência contábil. Então a gente definiu cor, definiu fonte, definiu tudo isso. Quem era o cliente, o que ele pensa,
E aí eu coloquei lá na hora de apresentar, eu falei com essas palavras. O cliente cuzão não é o cliente da agência contábil. Aquele cliente que fala assim, eu pago a contabilidade pra quem então? A gente definiu que era esse cliente, por quê? E aí quando o cliente fala isso, o que o Neymar fala? Manda embora. Por quê? Porque Eu não preciso do seu dinheiro, amigo. eu não preciso. Porque Eu não seu preciso do dinheiro. seu dinheiro. A gente está aqui para fazer uma troca, entendeu? Eu vou te entregar excelência Cuidado, amor. e você vai me remunerar por isso. Aqui não existe prostituição. Aqui existe conexão. Não é empurrar a venda a qualquer custo, não é qualquer tipo de cliente. Aqui não, irmão. Aqui não. É muito seleto. E eu trago isso muito para os negócios que hoje eu consulto, né? Que eu dou consultoria, que é, cara, vamos definir quem é teu cliente. O que você quer levar para ele, o que você quer entregar. E tudo isso geraram frutos, né? Hoje, se puder chamar, a gente está na 3ª geração de gestão ali na agência, onde o caçula, ele é o CEO, ele é o head, o cabeça, ele é o canetado final ali da agência, mediante uma leve ponderada do Neymar. Mas isso gerou fruto. Como que é para você hoje olhar esse legado, né, que você vem construindo, que você vem deixando? Felipe, hoje é assim, hoje eu enxergo com muito gozo, sabe? Com muito gozo, assim, do tipo, caralho, velho. É tanto que vários empresários, não é 1, 2, 10, não, vários empresários querem conversar comigo para entender como é que foi esse processo da transição. Uhum. Da transição. Qual a transição? Da transição de geração para geração. Porque, assim, o que eu fiz? Eu sempre mostrei para os meus filhos que a contabilidade é massa, velho. Pô, tá indo pra Disney, brother? É a contabilidade que está dando. Tá vendo o carro novo pro papai? É a contabilidade que está dando. Tá vendo a escolinha boa? A contabilidade... Cara, os empresários falam, porra, imposto de renda. Que merda, meu irmão. Correria. Amigo, é oportunidade, cara. Pô, chegou o imposto de renda, pô, graças a Deus, irmão. São as grandes viradas de idade nessa Meu hora. 14º é o dinheiro que eu vou juntar para fazer as minhas viagens até julho do ano que vem. Aí o cara fica, porque é um estresse, você não sabe a vida que eu levo e tal. Cada um tem a vida que O merece. que o filho vai pensar da contabilidade? Eu não quero ser igual meu pai, estressado, louco. Não quero isso pra mim, não. Deus me livre. E tu quer o quê? Não sei. Aí fica perdido. O cara é de exatas, não sei o quê, vai fazer moda. Não tem porra nenhuma de moda, não tem conexão nenhuma com moda. Aí, 40 anos de idade, tá lá o cara, frustrado, não fez nada. Aí volta pro escritório do pai pra ser office boy porque não sabe nada. E fazendo porque tá precisando do dinheirinho pra pagar arroz e feijão. E o que eu fiz? Eu despertei desde cedo o interesse pela contabilidade. Desde cedo. Mostrando os frutos. Entendeu? Os louros. E eu uso um jargãozinho que o filósofo Seu Nelson usa. Amigo, meu filho, goste do que você faça e não faça o que você gosta. Primeiro goste do que você faça, que você vai ter êxito e aí, amigo, você vai escolher o que você vai fazer. Fazer o que você gosta. Entendeu? E isso foi o que fomentou esse legado. Por quê? Porque a geração que chegou, a sua, a da Isabela e a do Thiago, eles validaram isso. Pô, meu pai não tá mentindo não, cara. A contabilidade dá dinheiro mesmo. Mas tem que trabalhar. Sim, mano. Tem que trabalhar, porra. Mas dá dinheiro. Entendeu? E dá prazer. E como qualquer outra coisa, né, que você falou. Felipe, o que você quer? Felipe, o que você quer? O que você quer? Quer ganhar dinheiro? Tudo dá dinheiro. Vender água? Dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Você tem que escolher uma coisa que você vai fazer e fazer com excelência. Porque só vai ganhar dinheiro se fizer com excelência. Né? Então, hoje, eu falo muito do case da agência, porque foi um case dentro de casa, né, que para muita gente é mais difícil, né, criar esse case. Ainda mais vendo de todo o histórico que a gente teve familiar, tipo, cara, da adolescência do Felipe, e o Felipe sempre querer implantar a coisa e ser velho.
Não, até que mostrasse o resultado. Então, foi um desafio, principalmente para mim, porque fui o primogênito, e para você, que foi o primeiro filho, que você teve que lidar com isso. Mas hoje, o que eu vejo? Muita gente falando sobre sucessão. Mas sabe o que eu não vi ainda no mercado, e fica a proposta? Gestão em família. A questão é o seguinte, Felipe. Eu ia usar o termo sucessão. Mas a sucessão ela pode ser feita na morte. Sim. Quando você faz uma transição, já viu aquela corrida de bastão? Vai um correndo, aí quando o cara chega, o outro começa a correr, vai correndo junto, entrega no bastão e o outro continua. Isso é uma transição. Sim. Isso é uma transição. A sucessão, ela pode ser repentina, pode ser por morte. Transição por morte não existe, pô. O cara morreu, o que é que vai transitar? Não vai. Top. Então, o processo de transição, ele tem que ser construído, começar a ser construído na adolescência dos filhos. Só na infância, né? Sempre é tempo, cara, de construir. Mas se você puder fazer isso na infância... Ah, não, minha filha odeia contabilidade, diz que vai ser psicóloga. Pois seja psicóloga dos clientes. Como excelente psicóloga, exímia psicóloga. Eu acredito agora vai que... fazer porque tá na moda. Cara, agora tu nada me deu contra psicóloga, eu amo psicologia. Tu me deu um estalo aqui que foi... Em 2017, quando eu formei em coaching, eu falei, cara, eu quero treinar gente. Vou treinar o mundo inteiro, vou pro marketing multinível. Moço, tu quer treinar gente? Treina no escritório. E aí foi a primeira vez que eu ouvi, né, das minhas ideias malucas ali, o parabéns, né, a tua validação, que parabéns, você começou e concluiu, que foi o APP. E ali o senhor me mostrou que não importa o lugar que você consegue fazer o que você ama no lugar que você tá, pô. Cara, como é que eu consigo pegar minha paixão por treinar, por transmitir conhecimento e usar isso na contabilidade? Foi quando começaram as mentorias. Eu comecei a fazer isso no nosso escritório, depois foi para outros escritórios, veio contador, enfim. A mesma coisa você fez com o Henrique, né? Que queria ser médico para cuidar de pessoas. Você falou, cara, você pode cuidar de pessoas na contabilidade. E aqui você cuida de física e jurídica. Física e jurídica. É mais pessoas ainda. E aí, velho, o que eu queria te propor, né? De começar a falar mais sobre isso, sobre gestão em família, sobre essa transição, que não é uma sucessão, igual você colocou. É uma transição. Mas também a gestão em família. Como é que é lidar com o filho mais velho, do meio, como é que é e que foi esse processo para você, assim, cara, na escadinha? Cara, né? vamos fazer o seguinte, Isso é um assunto que cabe em um novo podcast. Vai fazer nós 4. Isso é um assunto que cabe em um novo podcast. Porque o que acontece? Quando a gente fala da gestão em família, eu tenho duas opções. Ou eu mando meus filhos para Harvard, eles vão lá, estudam, voltam os pica da galáxia lá e tal, cheio de teoria, não conhecem porra nenhuma do chão de fábrica. E de gente. Entendeu? Pelo. E aí a gente faz uma transição. Ou eu pego os meninos novo na base, igual categoria de base, igual jogador de futebol, e levo para dentro da empresa. Que foi o que eu fiz. Então, por que eu estou querendo propor isso aí? Porque, assim, o Felipe, a Isabela e o Thiago, era uma oportunidade que eu tinha à época de ter os meus filhos lá dentro, terminando de ser criado, tendo contato comigo, entendeu? E se forjando para o mercado de trabalho. Depois disso aí, foi onde eu criei opções para eles escolherem o que eles iam fazer da vida. E eles falam, não, vou ficar na contabilidade, pô, já estou aqui dentro, já sei, já limpei chão de fábrica. Agora eu estou aqui indo para o topo da pirâmide, estou no tático, saio do operacional, estou no tático, já estou no estratégico. Não, vou ficar aqui, irmão, vou investir aqui. E aí foi quando a gente começou a ramificar. Então, é um assunto que fora isso, tem toda uma parte jurídica,
Emocional, Principalmente emocional. Total. Entendeu? Você é testemunho que a gente colocou coaches lá dentro, psicólogos lá dentro, fizemos terapia junto, constelação, não sei o que e tal. Por quê? Porque tem N fatores. Total. Não é simples. É porque eu ia trazer, só para pincelar isso para quê? Pra gente falar do fruto e chegar na viagem. Beleza. Entendeu? Graças a isso, ao fruto disso, hoje você consegue sair da empresa, você não precisa pisar na empresa, que não quer dizer que não faz falta para a equipe, porque faz, porque a galera sente falta dessa paternidade, Sim. Sente falta do pai. Eles já verbalizaram isso. Já. Isso é do ser humano, né? É essa paternalidade, mas isso gerou a possibilidade de você poder ficar 90 dias, né, sabáticos aí. Fora de... Não, eu fiquei o período que eu fiquei na secretaria, 2 anos, 1 ano e 8 meses, fora do escritório. Total, e o escritório... 1 ano e 8 meses e rodou. Cresceu, né? Não é só rodar, manter. Cresceu. Cresceu e vai crescendo ainda. Mas de onde veio a ideia, né? Depois disso tudo, depois de bombeiro, contabilidade, a ideia da viagem? Cara, a ideia da viagem, assim, eu sempre tive um sonho de dar uma volta no Nordeste. Sempre tive um sonho. E aí, eu ficava sempre assim, mas como eu vou sair do escritório? Como eu vou sair do escritório? Aí me dava um certo medo de perder a utilidade. Só que depois que eu enxerguei que eu fiquei 2 anos praticamente fora do escritório, e o escritório rodou sem mim, e o ano passado eu fiquei 1 ano fora também, fazendo consultoria em uma empresa, e o escritório também rodou sem mim, e tudo que demandava para mim eu conseguia resolver à distância, eu falei, se eu posso ficar longe do escritório para trabalhar em outra atividade, eu posso ficar longe do escritório para trabalhar na beira do mar. E como foi esse processo do ócio? Porque, tu é um cara muito ativo, igual a gente falou aqui, sempre 2 empregos, faculdade... Pode pegar a minha mochila ali, por favor? Sempre muito ativo, e aí tu ficar 90 dias desfrutando. Cara, tudo que se faz, tudo que se faz na vida requer maturação. Tudo se faz na vida requer maturação. Eu comecei a ler um livro aqui, Byung-Chul Han. Esse livro aqui, ó. O nome do livro é Sociedade do Cansaço. Esse livro é um livro terapêutico. Ele é um livro terapêutico. Eu fiquei 90 dias lendo ele. Eu estou na página 65 ainda. E olha o tamanhozinho do livro. Um pocket. Esse livro aqui é o tipo de livro que você lê 1 página por dia e passa 10 dias viajando. Porque o Bill, ele foi um dos caras que desenvolveu o processo de... esqueci, velho. Mindfulness? Não. Ho'oponopono? Como é o nome? Desligar? Do cara entregar... De performance. Performance. Pronto. Ele foi o cara que criou o processo de alta performance. E aí, ele, fomentou isso e tal. Foi quando surgiram os coaches, entendeu? Aquele lá dos Estados Unidos lá, Tony Robbins e tal. E aí os caras falaram, velho, esse cara desenhou aqui o segredo da alta performance. Só, brother, que esse cara, do jeito que ele acelerou, ele descobriu que precisa desacelerar. E desacelerar, não necessariamente, é parar e estacionar. É só desacelerar. Você tira o pé do acelerador, o carro continua funcionando, Você para o carro aqui um pouquinho, mas o carro está funcionando. E eu comecei a estudar esse cara.
É um tema para a gente falar depois. Por quê? O processo do ócio, ele tem duas vertentes. Ele te leva ao tédio, e aí o cara surta. Caraca, tô parado, meu irmão. Pô, cheio de coisa pra fazer, tem que 9 horas da manhã, 10 horas. Calma, brother, respira. O cara viaja e fica procurando besteira, tá pra resolver. O cara surtado. Porque ele não consegue lidar com o ócio. Fica no quarto trancado fazendo e-mail. Ele não consegue lidar com o ócio. Então, quais são as duas vertentes? O tédio. E aí, quando o cara entra no tédio, ele é obrigado a olhar para si. Ele tem que olhar. Se ele não olhar para si, ele volta a trabalhar. Ele não consegue lidar com o ócio. E quando ele consegue olhar para si, ele acessa a contemplação. Aí é tipo mindfulness. Quando você... Entra num estado de meio que transe, né? É tipo uma transe. Quando você entra na contemplação, irmão... Quebra uma barreira. Tu tá olhando aqui assim, ó, pro mar, é meio que fosse uma meditação. Você para de somente ver e você passa a observar, né? Bicho, você viaja, velho. E aí você fala, caraca, essa parte do ócio eu não conhecia. Montanha. Que é você desacelerar sem culpa. Que é você desacelerar sem medo. Porque, assim, na maioria das vezes, nós empresários, e eu particularmente posso falar, eu acessava o ócio e me vinha medo. Caraca, meu irmão, eu tenho que produzir isso, senão eu vou quebrar. Vai dar errado. Fulano quebrou e tal. Porque eu acessava a zona do medo. E quando você acessa essa parte da contemplação, irmão, você fala, caraca, brother, eu posso circular entre a produtividade e o ócio, que tá tudo bem. E o ócio. Que tá tudo bem. E aí eu comecei a me permitir a contemplação. De chegar em um restaurante e o garçom me falar 1h20 para preparar o prato. E eu, beleza, cara. Aproveite o dia. Entendeu? Ficar ali, ó, sorrindo, conversando. Ah, não, só um minutinho. Aí é como eu falei de Nietzsche, estado de presença. Então, assim, esse livro, ele me proporcionou esse equilíbrio. Porque a ideia era ficar de 35 a 40 dias na estrada. Mas foi uma parada que eu comecei a acessar o gozo do ócio e eu fugi do tédio. Falei, pô, eu quero isso aqui pra vida toda, velho. Eu quero isso aqui pra vida toda. É tanto que, assim, a gente ia numa cidade que os influencers postam aí e tal, a gente estava em Pipa. E aí nós saímos de Pipa para ir para São Miguel do Gostoso. Pô, os influencers vão lá e tal, postam, não sei o quê, papapá e tal. E aí, cara, como é que era a minha estratégia? A gente vai ter que fazer um outro podcast para falar sobre isso. Como é que era a minha estratégia? Eu chegava em algum lugar para ficar um dia. Sempre, lugar que eu não conhecia, eu chegava para ficar um dia. Chegava, sentia a vibe, a estrutura e tal, vamos ficando. Ficava 2, ficava 3, 4, 5... 12, igual a gente ficou em João Pessoa. E aí, a gente saindo de Pipa foi massa e tal, a gente saindo de Pipa ia para São Miguel do Gostoso. Aí, o que eu fazia? Eu olhava no Google Maps qual a próxima cidade que dava 2 horas de distância. 1h30, 2. Aí, eu botei São Miguel do Gostoso, 2h30, 3. Pô, massa, 2h30, 3, dá para dar esticada. Aí eu fui descendo ali no Google Maps, olhei 2h15. 2 horas. Maracajaú. Aí eu liguei pro meu personal Trip, Cristiano Prata. Cara, não conheço essa cidade não, velho. Aí ele olhou na internet, cara, isso é uma vila de pescador. Tem 4.000 moradores e tal. Aí eu, pô, deixa eu olhar aqui, eu olhei e falei, é pra lá que eu vou. É pertinho de São Miguel Gostoso, qualquer coisa eu saio de lá e dá ruim e vou pra lá. Meu brother, quando eu cheguei nesse lugar, velho, eu falei, é aqui que eu quero, velho. É aqui que eu vou ficar.
Já era o prefeito. Era para ficar um dia, ficamos cinco ou foram 6 noites lá. A troca, meu, com as pessoas, a contemplação. Cara, e é isso, entendeu? É desacelerar. E olha que doido. Sociedade do Cansaço é o livro. Eu lembro... Agora é um livro, desculpa. É um livro que precisa ler com a ajuda de ChatGPT. Porque ele é muito terapêutico, ele tem uma linguagem muito densa. Ele tem uma linguagem muito densa. Cada palavra tem um... E aí, assim, pode dar uma surtada, sacou? Na hora de ler. Mas é o livro. Eu lembro alguns anos, né? E aí quando a gente vai evoluindo, eu não digo nem financeiramente, mas vida, vai evoluindo na vida, assim como ser, na existência, a gente começa a compreender algumas coisas. Eu lembro do LP, lembra o pai do Marquinhos e tal? O cara atingiu um auge financeiro, né, de status e tal. Pô, o cara era diretor 01 da Febracis, o cara conhecido nacionalmente, o Brasil inteiro e tal, ganhando muito bem, ponta de picolé no Lag. E ele largou tudo, vendeu tudo e foi pra fábrica, foi pra África. Ele e a esposa rasparam a cabeça. Foi pra África. E foram fazer missão, velho, na África evangelística. E ficaram 2 anos e hoje o lifestyle dele é esse. Ele viver isso. É o meu próximo passo. De, cara, transcender. Aí a gente olhava lá atrás, né? Isso tem o quê? Uns 8 anos. Olhava e falava, caraca, velho, o cara surtou, pô. O cara entrou na Matrix, o cara... E não, o cara literalmente... Ele saiu da Matrix. Ele saiu da Matrix. Ele transcendeu ali num nível de entender que no final é pessoa por pessoa, pô. A verdadeira experiência é a vivência que você tem com as pessoas. Existe uma... Você já ouviu falar da pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow... Barre, né, que você ia falar? É, a pirâmide de Maslow, ela fala sobre... Necessidades básicas. Sobre as necessidades básicas e sobre a pirâmide social. Maslow. E a pirâmide de Barre, ela fala sobre isso, sobre o transcender. Sobre a parte de cima, né? Você sobe, faz a transição que o LP fez, e aí você... Começa outra pirâmide invertida. Que é atingir a plenitude mesmo. Pouca gente ouviu falar de Barre, mas é do caramba. Quem puder ler sobre Barre, recomendo. Vamos caminhando pro final. Tirar o pé do almoço, cara. Honrado. 2 horas já deu aí o... 1h30. De podcast. Cara, muito conteúdo de vida. Né? O PAI, ele é um programa de aceleração empresarial onde a gente trabalha muita coisa na prática. E hoje vocês puderam ver o background, né, principal aqui do método PAI, que é de onde eu aprendi todas essas vivências. Foi quem mais patrocinou muitas coisas disso daqui, né, que investiu para que eu pudesse chegar aqui hoje e ter essa combinação de teoria e prática de uma forma clara. Então hoje foi muito a essência do método PAI mesmo, do que a gente trouxe, que é vida. Falar sobre vida e vida em abundância, né? É uma vida que eu venho aprendendo muito, principalmente pelo exemplo, pela referência que eu tenho, e foi gratificante demais poder ter esse momento inicial aqui, porque hoje esse podcast ele registra um marco, né, num novo ciclo, numa nova fase, tanto na minha vida quanto na vida do seu Neomar, né, que Deus vai abençoar para ele explodir a cabeça dele, para começar a transbordar isso. Pegar aqueles vídeos que você mandava no nosso grupo da família e colocar nas redes, né, reflexões como a tríade essencial da vida. É ter tempo, saúde e dinheiro. Né? Ali foi um surto de corona na cabeça com mergulho marítimo. Eu fiquei tão louco em Fernando de Noronha, cara, que... Fernando de Noronha foi a virada de chave da Sociedade do Cansaço. Quando entendeu? Você pegou essa tríade... E aí foi quando eu falei sobre a tríade. Pô, eu tava tomando... tanto que eu tava tomando cerveja. Falei, cara, não sou de falar muito não, mas vou falar aqui, vou mandar real aqui pra você. E é isso, assim, que cada vez mais você coloque isso pra fora, porque se a gente entender essa tríade, já é uma essencialidade de vida muito, muito top.
Então, muito obrigado, né? Que esse novo marco seja uma fase de explosão assim nas nossas vidas. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui, convidar você, né, que ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever, deixar um like nesse vídeo. Você que quer adequar a tua empresa com questões de NR1, PGR, PCMSO, saúde e segurança do trabalho, já clica aqui no link de baixo, procura a Isamed. Você homem que quer se vestir melhor, procura aqui também a Legado. E pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma frase aí, para essa câmera aqui, olhando para os empreendedores que estão travados, com medo, mimizento. É teu. Cara, é aquela tríade que eu falei. Você precisa saber onde você quer chegar. Quando você não sabe onde você quer chegar, é aquela velha máxima. Qualquer lugar, basta. Mas, independente de onde você queira chegar, é importante que você tenha na sua cabeça que o sucesso ele é constituído de saúde, dinheiro e tempo. Se você tiver saúde e não tiver dinheiro e nem tempo, não adianta nada, amigo. Você vai ficar sem saúde. Se você tiver dinheiro e não tiver saúde ou não tiver tempo, você vai ter, se você tiver só dinheiro e saúde, não adianta também, porque você não vai gastar o dinheiro porque não tem tempo. E se você tiver só tempo, for um cara desempregado, e sem dinheiro ou sem saúde, também não adianta nada. Então é uma tríade, um tripé. O tripé só se sustenta em pé porque ele tem 3 pilares. E é isso, é saúde, dinheiro e tempo. Saúde, a gente tem que começar a cuidar de cedo. Dinheiro, a gente tem que trabalhar e cuidar para tê-lo. E tempo, a gente tem que se organizar para também tê-lo. Porque se a gente ficar correndo atrás do tempo, a gente não vai ter tempo. E aí vai gastar o dinheiro para tentar recuperar a saúde. E é isso. Saúde, dinheiro e tempo. E é isso, galera. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui. Obrigado, seu Neomar, meu pai, pelo seu tempo aqui de qualidade, precioso. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.